pessoa simples, todo mundo sabe disso, mas que levou o nome do Brasil nos 4 cantos do mundo. Tá? Hoje o mundo todo chora o passamento do Pelé. Tá? E nós lamentamos também aqui. Ontem publiquei 3 dias de luto oficial pelo passamento do nosso brasileiro aí, Pelé. Tá? A mãe dele é viva, tem 100 anos. Não sei como é que é o estado de saúde dela, uma pessoa com 100 anos de idade, né? Eu perdi minha mãe esse ano com 94. Mas a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ver um filho ir embora. Tá? Então aí que Deus aí conforte os familiares, os amigos, nós todos brasileiros com esse passamento, e que Deus, na sua infinita bondade, o acolha nos reinos do céu. Vamos lá? Coisa rápida agora, a segunda parte, né, da live. Como eu disse aqui, o voto você vê pelas ruas. Quem já disputou a eleição ou acompanhou a eleição, quem não leva povo para as ruas não tem voto. Pô, nós levamos multidões para as ruas, não só fisicamente ali, pessoas na frente. Nunca gastamos R$1, um ônibus para trazer quem quer que seja para os movimentos. Então, motocicletas, não sei quantas, 200, 300 mil em São Paulo. Fizemos umas quase 30 motocicletas pelo Brasil, sem custo zero para nós, o povo voluntário, acreditando na gente. Movemos multidões pelo Brasil, multidões. As esperanças, né, de vitória eram palpáveis. Veio o programa eleitoral gratuito, fomos massacrados com mentira da outra parte, como vai acabar com o 13º, não vai ter mais hora extra. Acusações absurdas. Lá a questão das rádios também, tinha mais espaço para um candidato do que para outro. Tivemos também ali certas medidas adotadas pela Justiça Eleitoral que ninguém conseguia entender. Foi proibido fazer live em casa. Então tivemos problemas. Foi uma campanha imparcial? Obviamente que não foi imparcial. Foi parcial. E tivemos, então, os resultados, né? No segundo turno, 50,9 contra 40,1. Se você duvidar da urna, você está passível de responder processo. Isso é crime. Mas tudo bem, não vamos duvidar das urnas aqui. O partido nosso entrou com uma petição para que fosse ajustado algumas coisas, né? Tiraram dúvidas e, em vez do TSE vem para cá, discute, no dia seguinte indeferiu, arquivou e deu uma multa de 22 milhões de reais ao nosso partido. Bem, o que acontece? Qualquer medida de força sempre há uma reação. Você tem que sempre buscar o diálogo para resolver as coisas, não pode dar um soco na mesa e não se discute mais esse assunto. Isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas, protestando. Desde o dia seguinte, do resultado das eleições. E essa massa, atrás de segurança, foi para os quartéis. Eu não participei desse movimento. Eu me recolhi. Eu acreditava e acredito ainda que fez a coisa certa, de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda. Porque a imprensa sempre ávida para pegar uma palavra errada minha, né, uma frase fora de contexto, para criticar. Então, o que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo, que não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando, Israel, eu sou líder desse movimento. Não tinha. E o protesto, tá, pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Aqui em Brasília, que eu fiquei 28 anos no parlamento, que eu via manifestações violentas aqui, por parte da esquerda, já vi os black blocs, vi marchas mais variadas possíveis, vi o MST
invadindo prédios públicos em Brasília. Nunca isso foi taxado de atos antidemocráticos, nunca. Tudo que é feito pela esquerda é bacana. Até esse último movimento aí de bairros invadindo supermercados, a manchete do jornal é: famílias vão a supermercados atrás de cesta básica. O lado de cá é o tempo todo. Atos antidemocráticos. Até de terroristas são chamados. Não é porque um elemento que passou por lá fez besteira, todo mundo tem que ser aí acusado disso. Ah, vamos lá. Hoje são 30 de novembro. Exato. De dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro. 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que é o pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. A gente não pode acusar apenas um lado, né? Ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto. Por vezes, você pode até ter razão, né? Mas o caminho não é fácil. O que eu vejo desse governo que está previsto assumir domingo aí? É um governo que começa capenga, já com muitas reações. A gente vê gente que votou por lá de lá e se arrependeu, dado o que está acontecendo. Vimos pessoas aí como economista, Armínio Fraga, né? Ah, eu votei por convicção, agora estou com medo. Outras pessoas falaram algo parecido, pessoas de nome. Parte da população que votou também. Outros não, outros estão achando que está no caminho certo. Eu não quero aqui mudar a cabeça de ninguém no tocante a isso aí. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. As nossas decisões não marcam por vezes, não é só você a vida toda, marca um país a vida toda. Vocês estão vendo quem deve comparecer aqui domingo, lá na presidência, por ocasião da posse. O nome de chefe de Estado aqui da nossa região. O Maduro vai se fazer presente, o Boric, o Ortega, né? Então, foi São Paulo todo presente, que agora tem outro nome, né? Grupo de Puebla. Né? Isso é um mau sinal. Onde esse pessoal, com essa ideologia, assumiu, o seu país ficou pior. E nós não queremos o Brasil piorando. Temos que respeitar as nossas leis, a nossa Constituição. Sim, temos que respeitar. Mas podemos reagir. Podemos não. É direito nosso, ou mais que direito, é o dever nosso. Qualquer manifestação, né, uma vez, como diz a lei, participa, onde vai fazer a manifestação e tem as normas, participa as autoridades, né, competentes, é bem-vinda. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém a partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. Creio, né, no patriotismo de vocês, na inteligência de vocês, na garra. Sei o que vocês passaram ao longo desses 2 meses de protesto, sol, chuva.
Sabemos perfeitamente disso aí. Isso não é nada que vai ficar perdido. Imagens foram para fora do Brasil. Aqui dentro, despertou na cabeça de milhões de pessoas a estudar, né? Por que tivemos essas manifestações pelo Brasil? Espontânea. Isso é o pessoal passou a entender o que ele tem a perder. Passou a entender melhor ainda do que a política brasileira. Passou para muita gente a preocupação com o voto de cada um. O voto é importantíssimo. Você não nega isso. Voto responsável. E esse povo, essa massa que foi para os quartéis, tá? Foram falar o que lá? Socorro, queremos transparência, queremos liberdade, respeito à Constituição. Queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles. Não queremos a volta ao passado. Algo de errado nisso? Estão lutando até por aqueles que os oprimem. Estão lutando até pela imprensa brasileira. Que tem muito repórter aí que sabe que a matéria é publicada, ou vai para as televisões, ou vai para a rádio, não é bem aquilo que aconteceu. A imprensa livre é a garantia de uma democracia. Hoje a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade. A liberdade, como nós sabemos, é o oxigênio da democracia. O quadro que esteve na frente agora, a partir de 1º de janeiro, não é bom. Não é por isso que a gente vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com seus vizinhos, agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento. E o que nós queremos? Eu vou dizer que fui o melhor presidente do mundo? Não, não vou dizer isso. Dei o meu sangue ao longo desses 4 anos. Aqui do meu lado tem uma piscina enorme, olímpica, que eu desliguei o aquecedor, né? Gastava muita energia logo em janeiro de 2019. Se eu entrei 20 vezes nela ao longo desses 4 anos, foi muito. Se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado, aqui ao longo desses 20 anos, desses 4 anos, foi muito. É trabalho de domingo a domingo. Não estou reclamando. Fui voluntário a ser candidato a presidente da República. Não sei o que aconteceu em mim. Foi um chamamento de Deus, talvez. Né? Se lance candidato, deixa o resto comigo. E quem acredita em Deus, sabe que para ele tudo é possível. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. Que se o outro lado aqui tivesse do outro lado, essa liberdade tinha ido embora há muito tempo. Deus, pátria, família e liberdade. Coisas que ficam para sempre. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje o povo está tendo conhecimento. Está vendo que mentiras, quando eu era criticado pela oposição na guerra, que os combustíveis subiram, nós conseguimos baixar, conversando com o parlamento brasileiro. Hoje, agora, eles querem aumentar, vão aumentar. Hoje vi programa de televisão. Vão taxar o Pix. A gastança é enorme, bacana, né? Muito bacana para muita gente, entre aspas, aí. Fura-teto, etc, etc, etc. Você quer fazer um benefício, um bem para alguém, você tem que buscar alternativa, o dinheiro não cai do céu. Cada pessoa que recebe um benefício, outra vai ter que trabalhar para que aquele benefício seja pago. Não é simplesmente botar a Casa da Moeda para funcionar,
rodar papel que está tudo certo. Nós tínhamos acertado a questão dos R$ 600, buscando lá nos dividendos, a nossa equipe econômica. Não ia ter nunca uma medida como essa agora de explodir o teto, né? Que foi uma medida adotada pelo governo Temer para exatamente segurar a gastança, que estava demais. Alguma coisa pode ser vista no teto? Poderia ser vista no teto? Poderia, sem problema nenhum, mas não é explodir o teto. A mensagem que eu passo para vocês é um momento triste para milhões de pessoas, alguns outros estão vibrando, mas é a minoria. É um momento de reflexão. Tem gente que deve estar chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro linhas, você tem que ter apoio. Não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não é o caso de ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for, né? Quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda, né? Trazer gente para o nosso lado, prepará-las para momentos difíceis, que não é fácil tomar decisões. E eu, quantas vezes perguntei, né? Meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso que passei ao longo de 4 anos? Sacrifício familiar, sacrifício de momentos de lazer, os poucos que eu tinha foi lá no Guarujá, em São Paulo, lá em São Francisco, em Santa Catarina, eu tive uma vez lá em Salvador também, dentro de um quartel. Passei a dar uma volta de jet ski, conversar com o povo na praia, sempre muito bem recebido, de moto também, parar inopinadamente, ou de helicóptero inopinadamente, e me sentia feliz com isso, mas é um relaxamento controlado, vamos assim dizer, mas não estou reclamando disso não. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Repito, se a facada tivesse sido fatal em 2018, como estaria o Brasil hoje? Você consegue entender isso daí? Foi a mão de Deus que me salvou, foi também a mão dele que me elegeu. Dou minha vida pela pátria. Mas muita coisa, ou certas coisas, a decisão não é apenas tua. A decisão de mais setores, mais gente. E não apenas um setor, uma instituição, como a gente vê muitas críticas que acontecem por aí. E nós não podemos fazer o que o outro lado sempre fez. À margem de tudo, em cima de um vale tudo. Não está perdido. O Brasil é um país fantástico. O país tem tudo. Mais do que tudo, tem um povo cuja grande maioria tem o entendimento dos problemas que nós estamos vivendo. O Brasil não vai se acabar dia 1º de janeiro. Não vai se acabar 1º de janeiro, o nosso Brasil. Temos aí 30 dias pela frente que o parlamento está de recesso. O parlamento que volta 1º de fevereiro é um parlamento mais conservador, mais de direita, menos dependente do poder executivo. Não vou discutir se foi bom ou não. As emendas individuais de deputados estão na casa e são impositivas, 30 milhões por ano. Antes do Temer, né, a gente precisava, o parlamentar, negociar seu voto para conseguir liberar esse recurso, não precisa mais. E o parlamentar vai destinar os 30 milhões para municípios que você vai tomar conhecimento. O senador tem em torno de 50 milhões de reais. Não temos um Senado mais conservador, uma Câmara mais conservadora também. Você não pode querer resolver os problemas do Brasil apenas com o Poder Executivo, só o Poder Judiciário ou só o Poder Legislativo. Você é dos 3 poderes. E mais ainda, quando você vê que alguém
está fazendo coisa de forma repetida que você não gosta, não vá para o ataque. Não vá para ameaças. Tenta, eu sei que é difícil, chamar a pessoa para o teu lado. Eu fiz muito disso. Não pensem, senhores, que ao longo desse mandato meu, eu não conversei com ninguém do Supremo Tribunal Federal, do TCU, do STJ, as lideranças do parlamento. Conversei com grande parte dessas pessoas para buscar aí, estar aí daquilo que nós achamos que está certo, e por vezes eles convenceram que o lado deles estava certo. Eu sempre digo, né? Somos três poderes? Sim. Mas executivo e legislativo são praticamente irmãos siameses. Né? Os dois juntos podem muito para o bem e para vencer o mal também. Apesar de muitos falar que a gente não tinha bom relacionamento com o parlamento, tivemos. Obviamente, não demos cargos ao executivo do primeiro escalão, deixar bem claro. Do segundo escalão teve alguns cargos? Sim, teve. Os políticos que tiveram do primeiro escalão não foi negociado com partidos, mas foram pessoas que tinham um bom relacionamento no parlamento ou tinham um excelente conhecimento para exercer as atribuições do seu ministério. Repito, compare os meus ministros com os ministros que estão chegando. Repito, não vamos achar que o mundo vai se acabar dia 1º. Tem muita gente que está vivendo um clima aí de tristeza, quase que de velório. Tem. Outros de euforia. Ah, tirei o Bozo de lá. Nem viu? Um ex-líder de partido, né? O meu trabalho não era fazer aquela letra, né? Era tirar o B. Tá, tirou o B. E agora? Por muitas vezes, não tem o melhor para você, mas tem aquela que está mais próximo de você. E a alternativa não é simplesmente rifar todo mundo. Eu acho que falei bastante aqui. Eu tenho uma observação aqui. Então, com recorde aqui, né? Facebook, Instagram, YouTube, 840 mil pessoas assistindo. Como é que estão os comentários aí? Não precisa falar não, dá um positivo ou negativo aí. Tá? Jamais esperava chegar aqui. Se cheguei aqui, teve um propósito. No mínimo, atrasar 4 anos do nosso Brasil aí, mergulhar nessa ideologia nefasta que é da esquerda, que não deu certo em lugar nenhum no mundo. Não vai ser o Brasil o primeiro lugar a dar certo. Se cheguei, teve um propósito. Se você está chateado, está constrangido, se coloque no meu lugar. Quantas vezes eu pergunto onde errei, o que podia ter feito de melhor, eu tenho a convicção, dei o melhor de mim. Com o sacrifício de quem que estava ao meu lado, em especial minha esposa. Minha filha, enteada. E vocês também sofreram. Sofrem agora. Alguns devem estar me criticando, devia ter feito isso, feito aquilo. Você pode até ter tido razão. Mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito e assim os efeitos colaterais não sejam danosos demais. Tudo hoje em dia não é questão de um país, que um país faz, tem reflexo no mundo todo. Você pode perguntar, né? E aí, Rússia e Ucrânia.
não temos nada a ver com isso. Ah, por que não? Olha os reflexos. Vamos lá negociar, antes da guerra, com o presidente Putin, a questão dos fertilizantes. Se não tivesse feito isso, poderia, né, coisa que ia acontecer, não termos o devido fornecimento de fertilizantes para nós. Como é que estaria a nossa economia rural, o que se produz no campo? Não é só o agro, não. Tem pessoal que critica o agro, né? O agro é para rico, não sei o quê. Não, o óleo de soja vem de lá, pessoal. Tem a agricultura familiar por lá de cá. Mas se você abrir mão disso, vai faltar comida no mundo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Íamos ter problema de alimento no Brasil. Os preços iam para o espaço. Poderíamos estar vivendo fome aqui agora. E não ia ter auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, que desse conta do recado. E quando falta água no mercado, o preço sobe. Não adianta dizer qual regime você vive. Fomos lá negociar. Dei a minha vida por essa pátria. Fiz tudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar dia primeiro. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. Passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não corriam risco nenhum. E corre risco. O bem vai vencer. Temos lideranças por todo o Brasil. Jovens que nem entraram na política, mas são líderes de 14, 15 anos de idade. Essa garotada, esses políticos que se elegeram muitos aqui, primeiro mandato, outros reeleitos, muito boas pessoas, vão fazer a diferença. Aqueles que trabalharam contra por uma questão pessoal vão sentir o peso das consequências de políticas erradas que estão aí. O cara nem assumiu ainda e já temos problemas. Os mais humildes vão sentir aqui que quando se aumenta em quase R$1 o preço da gasolina, isso impacta a inflação também. Fura-teto, a questão de armas, vamos revogar todos os decretos das armas. Vai voltar a violência no Brasil. Arma de fogo é garantia de paz. Quem quer a paz se prepara para a guerra. Se a roda da economia não rodar, vai faltar dinheiro para servidor público. Não vai ficar igual a pandemia que foi mantido o salário de vocês, né? Se não rodar a economia, vai faltar recurso para todo mundo. Todo mundo vai sofrer, mas tenho certeza. Não vai demorar muito tempo. O Brasil vai voltar no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu quieto, sou atacado. Mas vamos lá. Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente.
Perde-se batalhas, mas não vão perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses 4 anos à frente da presidência da República. Fui compreendido por muitos, por outros não, querendo a perfeição. Vocês sabem agora a importância da união, sabem dar valor à liberdade, o respeito ao próximo, amar a família, buscar sempre a paz, a harmonia, não da boca para fora apenas, a importância para que nós possamos, nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, vivermos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente.